que pouco se fala sobre nós, psicólogos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, bem-vinda ao Papo Reto. Bora bater um papo? Bom, o que pouco se fala sobre nós, né? A primeira parte, antes do profissional, né, que habita esse setting terapêutico, né, esse ambiente, existe um ser humano. Então, um ser humano que se estressa, um ser humano que também tem problemas, um ser humano que tem também escolhas difíceis a fazer, né, que também tem uma rotina fora o trabalho e que, ao entrar, né, na sessão, coloca tudo isso em suspenso para dar o auxílio e ser integral com vocês. Então, independente daquilo que o profissional esteja passando, ele vai colocar numa caixinha, porque ali ele é o profissional. Ele não é, no meu caso, a Carolina, a Carol, né? É a Carol psicóloga, tá? Muitas vezes, né, o nosso trabalho, dependendo da complexidade do caso, dependendo da demanda que vem, pode fazer com que nos sintamos sozinhos. E tá tudo bem, para isso que existe também a terapia, né? No sentido que nós também, vez ou outra, vamos para a terapia, porque, como eu estava dizendo, há um ser humano por trás do psicólogo, concorda? E também as supervisões de caso, né? Eu, como supervisora de casos também, né, nós acolhemos N demandas aí e conseguimos direcionar, trazer outras perspectivas que auxiliam aí, né, no desenrolar dos casos dos parceiros de trabalho. Outra coisa, nós ainda enfrentamos julgamentos relacionados à nossa profissão. Sim, pasmem, nós ainda sofremos com julgamentos. Ah, mas em pleno 2026? Sim. Ainda houve, coisa de louco. Eu não preciso disso. É só um bate-papo, né? Não, né? São 5 anos, né, de graduação, fora, né, as pós-graduações que nós vamos fazendo ao longo do tempo, fora a dedicação a cada caso, fora todas as leituras complementares, pensamentos e estratégias que nós traçamos para cada caso, né? Então, não é só um bate-papo, e sim é baseado na ciência, tá bom? E muitas vezes nós somos julgados, então, pela nossa profissão e também pelo valor que nós cobramos. Nossa, porque eu entendo, né, que pode ser que nem todo mundo tenha acesso, e eu não estou discriminando nesse sentido. Mas o que eu estou trazendo é que, às vezes, quando a gente compara quanto você gasta numa saída para tomar uma cerveja, e aí? E a terapia? Quanto você gasta? Entende? É uma questão de prioridades. Outra coisa, só recapitulando, né, que me veio aqui, né? Então, muitos de nós podem ter dificuldades em precificar, né? E às vezes até atender por valores menores, mas aí a gente também trabalha na terapia, ou a gente trabalha isso na supervisão, né, sobre a questão do conforto, sobre o cobrar, como é que se sente e tudo mais. Existem, sim, algumas vagas sociais que alguns de nós disponibilizam, eu também disponibilizo, e existem profissionais que trabalham só nessa linha dos atendimentos sociais, e muitas vezes podem se sentir culpados e tudo mais por isso. Então, acho que é um ponto aí importante para a gente destacar, essa questão da precificação. Nós também, enquanto profissionais, nós também temos dias ruins. Às vezes não, né?
Se a gente for pensar, nada está sob o nosso controle, nós temos um pseudo-controle, né? A cada vez, principalmente pela minha linha teórica, né, que é a fenomenológica existencial, cada vez que eu vou para o encontro, né, eu vou para encontrar um outro ser humano. E eu não tenho controle do que vai acontecer ali, né? Então, muitas vezes a sessão, ela parece não render da forma como a gente imaginava. E isso pode gerar frustração, isso pode gerar culpa, né? E assim, né, só um parênteses. A leitura que muitas vezes a gente faz sobre a sessão, nós enquanto profissionais vai ser diferente, né, da sessão que teve com o paciente. Por exemplo, às vezes para o profissional ele sente, nossa, né, teve um super insight, eu consegui direcionar, e aí às vezes para o paciente ficou uma frase que você falou e impactou e é isso. Ou foi uma sessão mais de, como é que eu posso dizer, mais de desabafo, ou pode ser, né, que existam expectativas por parte desse profissional, de nós profissionais, que não sejam congruentes, né, e isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. Cada indivíduo, cada ser humano que senta ali, que está conosco, né, tem um tempo, tem uma história, e é o amor da vida de alguém. A gente tem que tratar e trabalhar muito, muito com responsabilidade e ética, né? Muitas vezes, até por conta das redes sociais, rola o quê? Uma comparação, né? Então, porque fulano parece estar bem sucedido, né? Então, mas isso também, eu volto. Terapia individual, né? Vamos trabalhar essas questões, vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu não quero ir para terapia, né? Não, tudo bem, né? Mas vamos tentar entender o porquê que isso está pegando tanto. Mas as redes sociais também podem nos ajudar e também ser vilões. Depende da forma como nós usamos e do momento que nós estamos, né? E como aqui habita um ser humano, então, da mesma forma que impacta em vocês, pode impactar na gente também. Só que isso não transparece nas sessões, porque ali estamos por vocês. E, por último, mas não menos importante do que eu queria falar, muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis. Às vezes de quebrar o sigilo, né? Porque pode ter uma ideação suicida, né? Tem um risco ali iminente. E aí a gente precisa ali dentro da situação, né? Escolher o caminho que vá preservar aquele ser humano, aquela vida, né? Aí acionar a rede de apoio, trabalhar junto, articular junto, tudo isso, né? Também, às vezes, há escolhas de encaminhar, sim. Por isso que a gente tem que saber quais são os nossos limites. Por isso da importância do autoconhecimento. Porque pode ser que tenha um caso em específico que bata em alguma questão sua não resolvida. E que, para evitar não ser ético, a gente encaminha, né? Porque ali não vai estar o profissional, ali o ser humano, de certa forma, pode influenciar e tirar neutralidade ali do nosso trabalho. Então, foram essas aí alguns pontos sobre nós psicólogos, rolei a língua, que muitas vezes vocês não sabem. Foi sobre isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo Papo Reto.